Hoje, o fogo é o amor que aquece, que cura, que confunde e que transforma. A gente quer falar sobre ele sem romantizar, como prática, como escolha e como caminho. Como diria Bell Hooks, que a gente vai falar bastante nesse episódio, o amor é um ato de verdade, de intenção e de ação de cuidar mesmo, de conhecer, de respeitar e de assumir responsabilidade. Então sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Vem Pra Fogueira, com esse tema tão amplo, tão delicioso e tão complexo de falar, né? Afinal, se a gente vai pensar em amor, o que é amor, né, lindeza? Seja bem-vinda a mais uma semana aqui com a gente. Que bom estar aqui de novo, né, e falando sobre esse tema que, bom, vem movendo o mundo aí há milênios, né, a gente tem falado sobre amor aí, acho que desde que a humanidade é humanidade, nós estamos falando sobre amor, e como isso impacta na nossa vida, e então acho que a gente vai estar bem acompanhada aqui hoje, com algumas referências muito interessantes para ajudar a gente a falar sobre isso. A gente certamente não vai esgotar o tema, mas a gente vai colocar muita pergunta, muita reflexão, muita lenha na fogueira e, bom, amor, né, vai ser um episódio cheio de amor, não tem como ser diferente, Cheio de amor, né. cheio de amor. E eu queria começar, falando, assim, antes de buscar essa definição do amor, assim, todas as formas e as camadas que ele tem, eh, eu queria começar falando que talvez esse tenha sido um dos anos que eu tenho me sentido mais amada, desde que eu Entendi. comecei, a entender sobre o amor, assim. Que eu acho que quando a gente fala de amor, principalmente mulher, a gente associa muito ao amor romântico, né. É muito a esse amor que vai nos salvar, que vai nos transformar, que não vai nos resgatar, ou que vai nos ferir, que vai nos distanciar, enfim, todo mundo tem uma experiência boa e uma experiência ruim de amor, assim. Eu conheço raríssimas pessoas que não sofreram pelo amor romântico. Na verdade eu conheci uma até hoje. Então, eu acho que faz parte, da experiência humana o amor romântico e principalmente quando a gente fala de mulheres, isso nos atravessa muito cedo, a gente já falou disso algumas vezes. Mas quando eu falei que é um ano que eu me senti muito amada, é que, eu comecei a entender o amor de uma forma tão mais ampla, tão mais livre, tão mais, cheia de interfaces, assim. Eu lembro do meu aniversário, eu acordei, eu saí pra correr sozinha, assim, dei uma volta no parque e fui tomar uma água de coco, eu estava sozinha, mas eu estava curtindo tanto aquele momento, assim, de um autocuidado e depois mais tarde eu encontrei amigos e família. Eu lembro que eu me emocionei várias vezes, né, durante esse dia de chorar mesmo, de falar assim: "Cara, que tanto de amor, né, amor do meu filho, amor da minha família, amor das minhas amigas, o amor por mim mesma, assim, por esse corpo". Eu lembro que eu estava correndo assim: "Nossa, olha o que meu corpo dá conta de fazer". Então, esse eu começar a entender essa transformação de entender o que é o amor e quais são as suas vertentes, e por isso que eu, queria tanto trazer essa referência da Bell Hooks, que é tudo sobre o amor, novas perspectivas, porque eu acho que a gente enjaulou muito o amor, né, e ele é essa coisa tão fluida, essa coisa tão, que ela tá tanto no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem consegue perceber tantas facetas que ele tem, né, lindeza. Sim, lindezinha. E quando você foi falando, eu até fiquei pensando, né, antes da gente entrar, assim, no amor em si, talvez seria interessante a gente falar sobre o que não é amor e que foi ensinado pra gente que é amor, né. Eu acho que, principalmente essa dinâmica de colocar o amor romântico num lugar muito central da nossa vida, ao mesmo tempo que nos dizem que pra gente viver esse amor romântico, a gente precisa se diminuir muitas vezes, caber, ser uma pessoa diferente da quem a gente é, negar os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, né, eu acho que esse é um bom ponto de partida, né. A gente pensar que essa ideia de amor que venderam pra gente, ela precisa ser questionada mesmo, né, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nessa ideia de amor pra gente não ficar só nessa superfície buscando um amor que de fato não vai nos preencher, né, porque não tem como a gente se preencher de algo, que nos tira o que é essencial, né, que somos nós mesmos. Então acho que é um bom começo a gente pensar que essa ideia de um amor,
que eu preciso me comportar de determinada maneira, eu preciso ter determinada aparência, eu preciso fazer determinadas coisas. Principalmente para nós mulheres, o amor vem muito nesse lugar do cuidado, da submissão. Então eu acho que a gente precisa talvez partir desse lugar, né, de quebrar romper com essa barreira dessa ideia de que o amor é algo que nos oprima, né, algo que nos, diminui, porque esse é na verdade o contrário do amor, né, isso aí é mais um jogo de poder do que amor, né. E o Jung já dizia que onde tem poder não tem amor, então, tirar o amor desse lugar e entender que a gente está falando de uma outra coisa, de uma construção social, acho que é muito valioso, lindazinha. A gente vai falar bastante de amor, mas vamos falar também do que não é amor, né. Amor não pode ser algo que nos diminua, não tem como, né, é impossível ser. E eu vou voltar até um pouco mais atrás do que você está falando, que é tão importante, assim, de onde é que veio essa construção do amor, né. Que, a gente pensa na hora que a gente vai pensar que o ser humano, ele é o único, ser que sabe da sua finitude e que ele precisa de um outro ser para falar que a gente existe, assim. A gente sem amor, a gente sem um outro ser humano para falar assim: "Não, então existe ali, você existe através do olhar do outro, do cuidado do outro, do afeto", ele é uma construção muito bonita, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Eu arrisco dizer que a gente é a primeira geração, quando eu falo de geração, não importa que, eu conheço uma ou 2 pessoas que não apanharam na infância, por exemplo, mas assim, a geração apanhou na infância, assim, acho que a gente é a primeira geração que conversa sobre isso. Quer dizer que a gente consegue fazer 100% das coisas? Não, mas eu acho que é a primeira geração que a gente olha para trás e fala assim: "Espera aí, meu bisavô espancava meu avô, que espancou minha mãe, que bateu em mim, que não sei o que lá. E espera aí, o meu natural é bater no meu filho, mas, como é que eu coloco amor e violência na mesma caixinha? Eu que sou a coisa que ele mais se importa na vida, eu que sou a coisa que ele mais, que eu deveria estar protegendo. Eu estou ensinando para ele sobre o amor, como que eu vou fazer isso?" E isso eu lembro que foi um dos primeiros bugs que eu tive na maternidade, um dos primeiros, assim, foi assim: "Cara, como que eu vou criar um menino difícil sem", porque, o Gustavo, ele é um menino cheio de opinião, um menino que, assim, desde 2 anos de idade ele tem um temperamento colérico, depois eu tenho que contar pra vocês, os argumentos que ele tá usando pra gente adotar um cachorro. Agorinha eu falo, mas assim, ele é um menino de temperamento Eu já tô com colérico. ele já ele já me ganhou na É, ele discussão, tá ele não precisa nem argumentar. nossa! Não, mas ele tá assim, ele usa argumentos maravilhosos. Às vezes eu penso: "Gente, eu tô criando um monstrinho, né", pra argumentar, mas antes dele ir para o mundo, ele vem contra mim, contra assim, entre aspas. Mas eu lembro que quando o Gustavo tinha ali 1 ano e meio, 2 anos, que começou aquela, de andar, de falar, de ter a própria, de se identificar como sujeito: "Olha, eu não sou uma extensão da minha mãe, eu tenho vontade, ela quer que eu troque a fralda agora, mas eu quero jogar o talco na cara dela, pra experimentar e o mundo é um laboratório". Então, quando ele começou a ter uma reação que não era a que eu esperava, a gente começou a entrar num conflito muito grande. Por quê? Eu acessei minha criança lá atrás, que era a criança que foi muito boazinha, e como um menino de 1 ano e meio, 2 anos, que eu mudei a minha vida inteira por ele, ousa jogar um brinquedo em mim, ousa falar que ele não vai, colocar uma mamadeira na pia, que ele não vai não sei o quê. E aí eu lembro que uma dessas vezes, assim, que ele é muito do enfrentamento e, assim, desde muito novinho, então faz parte da personalidade dele. Eu lembro que, assim, um dia eu trocando a fralda dele, foi um negócio desse dele jogar alguma coisa em mim, e assim, na minha reação foi dar um tapa no bumbum dele, e eu lembro que eu fiquei, assim, tão mal na hora que eu vi, assim: "Gente, ele é um bebê, é um bebê ainda, né". E eu fui correndo pro banheiro, assim, achando que eu era louca, que eu não podia ter tido filho. Meu Deus, que é isso? Deixou uma louca ter filho, o menino é um bebê. E eu lembro que eu entrei em um choque tão grande comigo mesmo, mas tão grande comigo mesmo, que eu falei assim: "Cara, como é que eu amo esse menino desse tanto e como é que eu vou bater nele por causa de um negócio desse tamanho?" E aí eu lembro que eu conheci a disciplina positiva, assim, o Vem Pra Fogueira saiu de um livro que eu comecei a estudar bem nessa época, porque eu falei: "Deve ter alguma forma". É uma forma que eu não sei, e eu assumi isso pra mim na hora, porque, assim, eu lembro que eu coloquei no Google alguma coisa tipo assim: "Como criar crianças difíceis sem espancar",
um negócio bem bem que eu não tinha noção de como é que era. Eu sabia uma coisa, eu sabia que meu filho não era um menino, aquela criança boa, facinha, tranquila, que vai com todo mundo. Ele era um menino desafiador, e eu era uma pessoa que eu não tinha ferramentas para fazer o que eu acreditava. Eu não acreditava no modelo tradicional de eu sabia 3 coisas, que eu não acreditava no modelo tradicional, que meu filho não era um filho, fácil e que eu não sabia e eu não tinha ferramenta para isso. Por que que eu tô contando toda essa história? Porque é essa estruturação do amor, de que amor e violência muitas vezes está na mesma caixinha, que a gente vai levar essa aceitação para a vida adulta. A gente vai levar essa aceitação no sentido de o que que eu preciso fazer para ser amada? Onde é que eu preciso. Porque se a pessoa que mais te ama na vida, que você mais ama, que é seu porto seguro, que é seu norte, seu sul, seu leste, seu oeste, seu orientador, é a pessoa que na hora que você faz uma coisa errada, ela te bate, ela te reprime, ela te grita com você, como é que você vai levar isso para a vida adulta? Como é que a gente chega na vida adulta estruturante? Até um dos episódios passados você falou assim: "Criança não tem nem querer". A gente veio de décadas atrás, assim, um pouco mais de um século e meio, criança saía, em sociedades como lá na Europa e tudo mais, ela saía da barriga da mãe e já ia para uma ama de leite, não era nenhuma coisa que eles tinham esse contato, esse afeto. Tanto é que tinha uma mortalidade infantil muito grande, né, no século XVIII, XIX, porque não tinha nem esse contato com a mãe, né. Então quando a gente entende que essa forma estruturante, do amor, e que a gente leva ali os primeiros 7, 10 anos que a gente aprende como é que é ser amado para a vida adulta, talvez a gente fique muito e muito tentando replicar esse amor, tentando falar: "Nossa, aqui é casa para mim". Então, assim, se a minha mãe e meu pai me batiam quando eles estavam nervosos, ou quando eu errava, então tá tudo bem eu aceitar um grito do meu companheiro, tá tudo bem eu mudar, aqui eu ter um chefe abusivo, porque eu tô buscando essa aceitação. Então quando você fala do que não é o amor, eu convido a gente até puxar um pouquinho lá atrás, e não para responsabilizar pai e mãe, e nem para falar: "Ah, era o que eles tinham para dar, provavelmente eles também apanharam", e assim, julgo dizer que apanharam mais que a gente, tá. Então assim, eu acho que a cada geração a gente vai tentando, melhorar um pouquinho, assim. Tem um amigo meu muito querido que ele fala que a régua dele é assim: "Giovana, eu para analisar se eu sou um bom pai, eu tenho que entregar mais do que meus pais entregaram". E eu acho que eu faço isso, assim. E eu acho que essa relação de como é que você vê isso, né, Ana? E você que teve muito na clínica, que deve ter ouvido muito, porque essa consciência, ela não é uma coisa também para culpabilizar pai, mãe, para também falar que todo mundo é tóxico, não é isso. É ter a consciência para saber: "Olha, eu recebi amor dessa forma, eu senti amor desse jeito, mas eu não preciso levar isso para minha vida adulta". E aí é uma conversa consigo mesmo, assim, vai lá, cuida da sua criança, agora não é para ficar com raiva de pai e mãe, achar também que a não ser em casos extremos, eu acho que toda mãe, todo pai, principalmente mãe, eu acho que quer tá tentando fazer o melhor, do jeito dela, ela tá tentando, assim. Eu não conheço nenhuma mãe que sai de casa ou fala: "Nossa, hoje eu vou foder com a vida do meu filho, assim, vou espancar ele até ele ter trauma por". Eh, eu não conheço mães assim, então eu acho que até essa falta de consciência, esse nível de consciência que às vezes nem tinha lá atrás, e não tinha mesmo, né, como é que você vê isso, assim, nessa parte estrutural do amor, como é que a gente leva isso realmente para a vida adulta, e como é que a gente tem que fazer essa transição para que a gente aceite e entenda amor de uma forma, mais afetiva depois, quando a gente cresceu? Não sei se ficou claro. É, lindeza, ficou sim, lindeza. Uma vez eu me lembrei que uma vez eu ouvi alguém falando assim, que a gente passa um pedaço da vida, construindo aquilo que os pais querem fazer da gente, depois passa o resto desconstruindo o que eles fizeram com a gente e fazendo de novo, né. E assim, acaba que faz um sentido mesmo, assim, como a Lideza falou, isso não é no sentido de responsabilizar ninguém, é claro que sim, somos responsáveis pelas nossas ações, sim. Eh, mas aquilo que a Lindeza falou, eles deram o que tiveram, e a gente sempre tá tentando, na medida do possível, dar o melhor que a gente pode, e às vezes o melhor que a gente pode, infelizmente é isso, né. E eu acho que assim, inclusive a gente consegue encontrar dentro de nós, mesmo diante de situações, muito difíceis dentro da nossa família, momentos em que a gente pensa: "Poxa,
talvez se eu não tivesse ganhado aquele tapa eu estaria numa situação difícil, talvez aquele tapa foi importante. A gente até consegue fazer esse movimento, né, a gente consegue passar da agressão e pensar: "Bom, não precisava ser daquela forma, mas aquilo Uhum, foi uma coisa que me protegeu em algum nível, em algum momento", né, a gente até consegue fazer esse movimento. Mas é importante que a gente entenda mesmo que a gente, primeiro, a gente não é uma tábua rasa, a gente já vem coberto de afetos, a gente já vem mergulhado numa estrutura, a gente já vem no meio social, e a gente também vai sendo construído e moldado na medida com que a gente convive com as pessoas, com que a gente é ensinado, né, nos ensinam: "Amor é isso, para você ser amado você precisa fazer isso", isso a gente vai aprendendo mesmo, né. Não com o que dizem, que é isso que quando a gente fala assim, quando eu falo: "Ah, te disseram que você precisa ser assim", não é que ninguém vai chegar para você, às vezes chegam, mas não é que vão chegar para você e dizer como você deve ser, é que aquilo está implícito nos códigos sociais, né. As mensagens elas estão através de símbolos, através das histórias, das novelas, os filmes, o conteúdo que a gente tem acesso, as conversas que a gente tem à nossa volta, elas vão nos contando de uma história de um amor meio torto mesmo, né, muito distante da ideia do que é o amor mesmo, né, porque eu até fiquei pensando em talvez a gente vamos voltar aqui um pouco. A Vera Iaconelli é uma psicanalista que eu gosto muito, ela uma vez estava fazendo uma descrição sobre o que ela considera que é o amor. E ela falava que o amor é aquilo que acontece, entre o que é real e aquilo que você idealizou. Bom, eu idealizei que eu quero isso aqui, e aí tem a realidade. A sua capacidade de amar aquilo que é a realidade, não aquilo que você idealizou, aí sim é amor. Isso é amor. Agora, a gente aprende isso quando a gente está crescendo, que o amor é amar inclusive a imperfeição, né, que o amor inclui reparos, que o amor permite consertos, permite desculpas. Olha que engraçado quando a Lindeza foi falando das dinâmicas de filho. Parece muito mais uma dinâmica de poder do que uma dinâmica de amor, né, é uma dinâmica de assim: eu vou falar mais alto, eu mando. Eu sou o detentor do conhecimento. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você atenda determinado ideal, né. Então é muito mais uma dinâmica de poder que a gente vai aprendendo. Então quem tem poder de escolher, quem tem que ser escolhido, o que que eu tenho que fazer para ser escolhida, do que uma dinâmica de amor propriamente dito, que é eu, na minha inteireza, o real, sou digna de amor, né. E se a gente não aprende isso na infância, a gente vai ter que aprender na idade adulta, de uma maneira ou outra, né, a gente vai precisar aprender. E aí é um processo, né, aí é um processo de autoescuta, muitas vezes análise, terapia, e várias outras ferramentas que a gente tem disponível para a gente começar a recontar essas histórias, né, porque até eu tinha falado um pouquinho sobre como as histórias são importantes para a gente entender a vida, né, e para a gente entender os processos da vida, mas assim, o amor, como é ser amado, é uma história que a gente conta pra gente. Então a gente começa a ter que muitas vezes reescrever essas histórias, né, e viver o amor. Eu acho que isso é que é uma coisa que faz toda a diferença. Por isso que eu acho que a maternidade entra num lugar muito transformador aí, porque a maternidade é um negócio muito com visceral. certeza. Você não pode chegar para o filho e falar assim: "Ó, tô terminando com você. Não quero, Não não quero tem mais". devolução, filho, não tem Não, não quero devolução. mais, então, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir maneiras de amar aquele ser do jeito que ele é. É real, aquilo ali, É. não tem jeito. Então, viver o processo de amor, eu acho que também tem esse poder muito grande, né, de nos ensinar sobre o amor e nos ensinar a reescrever essa história de como é o amor. Tanto que quando a gente tem filho, a gente começa a questionar muito os nossos pais, né, a educação que a gente teve, mesmo que a gente entenda e se identifique com eles de alguma forma, mas é muito comum que a gente questione. "Nossa, como que eles tinham coragem de fazer isso? Como que me falaram isso? Como que me disseram? Como que seria tão mais fácil se tivesse me criado de uma maneira diferente", né, a gente chega a pensar nisso, "seria tão mais fácil se fosse diferente", né. A gente tem que reinventar as histórias, reescrever as histórias, né. Eu lembro uma vez que você me mandou um áudio, o Heitor devia ter uns 6 meses, que você falou assim, estava passando por lá um pleno puerpério, o Heitor não dormia direito, toda aquela questão da maternidade, expatriada, né, com pouca rede de apoio, mas eu lembro que assim, você mandou um áudio que me tocou profundamente, eu lembro dele até hoje, que você falou assim:
Lindeza, eu não sei se a gente usa errado a palavra amor, ou se a gente tinha que inventar outra coisa pra falar de filho. Que isso aqui não é só amor não, não é possível, tem alguma coisa errada ali nesse negócio. Ou a gente usa errado essa palavra, ou a gente banalizou, ou tem que criar outra palavra quando a gente vai falar de filho. Porque é esse paradoxo tão grande, né, lindeza, que assim, cansa, mexe nossas feridas emocionais tudo, sacode tudo. Eu brinco que, assim, a uma atividade física mexe com o seu corpo, o trabalho mexe com o seu intelecto e filho mexe com a alma, assim, mexe com tudo que você todas as certezas que você tinha. E eu acho que com o filho eu aprendi pela primeira vez, que é uma coisa que a Bell, Hooks fala muito no livro, que amor a gente entendeu que amor era uma consequência, assim. Ah, porque, se a gente é da mesma família, a gente vai todo mundo se amar aqui, porque não tem jeito. A gente, faz isso, se eu casei com uma pessoa, eu tenho que amar ela, é uma consequência. Mas ela enxerga amor muito mais como uma ação, como um ato, assim, como uma coragem de ter responsabilidade mesmo, um ato de vontade, de ter intenção. E a gente às vezes a gente não olha esse amor como um ato de intenção. A gente olha esse amor como um acaso, principalmente o amor romântico. "Nossa, eu me apaixonei por essa pessoa". E aí, quando a gente desidealiza essa pessoa, quando a gente começa a ver as perebas emocionais dela, ou assim: "Nossa, cara é chato pra caramba. Nossa, tem bafo. Nossa, não quer nada com a vida". E aí, geralmente, o que que a gente faz? O nosso normal é sair disso, porque não, principalmente nessa sociedade que a gente está hoje, cada vez mais difícil você bancar o outro do jeito que é, né, fora do seu da sua bolha ali que só te faz bem e tudo mais. Então, lá na sociedade que a gente tem uma sociedade do fast food, de você conseguir escolher a pessoa literalmente como se fosse um cardápio nos Claro. aplicativos da vida. Então, você escolhe por gosto, você escolhe por aparência, o sexo é muito mai as relações são líquidas, igual o Bauman já falava lá décadas atrás, mas assim, eu acho que se ele escrevesse o livro hoje, ele nem ia falar de amor líquido não, ele ia falar de amor no vapor, assim, né. Acho que Gasoso, esses dias eu vi uma o uma psicóloga e gasoso. ela falando: "Agora é gasoso", assim, Era, a gente, ó, nem vê mais, assim, ó, tá. nem vem mais, lindeza, é um Aham. negócio assim que tá acho que a gente já saiu do amor líquido para ir para o amor gasoso. E aí quando você entende ele como um ato de ação, de intenção, e para mim, o lugar que eu mais entendi isso foi na maternidade, assim, você entender esse amor como ação, com intenção, foi a acho que é o mais visceral é a maternidade, que tenha toda essa questão ali de da gente realmente tentar ser o nosso melhor, e aí a criança às vezes vê o pior da gente, mas aí depois a gente vai lá e consegue ressignificar o momento. Então, assim, acho que a maternidade é essa constante transformação, assim, quando você se permite entender o flow. E um segundo, lindeza, que eu tenho entendido, assim, de uma maneira muito bonita, as amizades sempre foram muito importantes na minha vida, assim, desde que eu era criança, eu sempre quis ter a minha melhor amiga, sempre inclusive o meu primeiro poema, a primeira eu sou escritora, não foi por causa de um boy, gente, meu primeiro poema de sofrimento foi por causa de uma amiga que não me reconheceu na rua. Então, a amizade sempre teve um lugar muito importante para mim, mas ele tinha um lugar importante mais idealizado. E eu fui entender que a amizade na vida adulta é muito mais do que o amigas para sempre, é muito mais do que falar todos os dias, é muito mais do que estar ali às vezes todas as horas. E assim, hoje eu tenho eu não vou falar que é sorte não, que eu falo até na terapia, que é um luxo que eu me permito ter são amizades, da vida adulta, porque na vida adulta, gente, você ser amigo de alguém é algo tão complexo, porque tem boleto, tem filho, tem menino, tem os relacionamentos. Então, aí que eu acho que entra muito a intenção, a ação, o fato de você fazer questão. E tem dia que, assim, marquei jantar com minhas amigas às 19h, eu tô exausta, mas eu vou fazer questão de fazer esse jantar. Na hora é difícil às vezes ir, mas chegando lá a gente se diverte, abre um vinho ou então, toma um açaí, toma uma água de coco, vai caminhar. Então, as relações de amizade na vida adulta são relações que me ensinaram muito a desidealizar e agir com ação, porque a gente não aprende que a amizade tem esse lugar importante, a gente não aprende que a amizade é estruturante na vida, principalmente de uma mulher.
Assim, a gente aprende que a família é importante, que o relacionamento é importante, que os filhos são importantes. Agora a amizade, para mim, ela é algo tão estruturante, e ela precisa muito dessa energia, porque senão a gente não dá conta, a vida vai perdendo mesmo, trabalho, aquele tanto de coisa, e aí quando você vê, você está na superfície. Então é o fazer questão, é falar que está com saudade. Então eu vejo muito, né, na vida adulta essas 2 formas ali de praticar o amor, como ação, né, que era isso que a gente Uhum, estava uhum. falando. Sim, sim. E lindeza, eu fiquei até pensando assim, né, porque eu há um tempo atrás cheguei a uma conclusão, assim, baseado na minha própria experiência de maternidade, nas conversas e nas minhas leituras, de que a experiência de maternar, ela é tão profunda, porque de alguma forma a gente também materna a si mesmo, né. E eu acho Com isso muito certeza. poderoso. A gente, Hum, quando está fazendo as coisas para os nossos filhos e quando a gente, muitas vezes para e resolve refletir, dar um passo atrás e resolve olhar para os nossos filhos, para a necessidade deles, quando você, por exemplo, fez essa pausa e fala: "Não, espera aí, que eu preciso de ferramenta", e você vai lá e faz esse processo de aprender, de alguma maneira é como se você estivesse dizendo para essa criança também que você foi um dia, que era isso que você gostaria que ela tivesse tido, né, que você está dando para ela de alguma forma aquele olhar, aquela atenção, aquele cuidado, aquela consideração, que você gostaria de ter tido quando você era criança. Então eu acho que transforma muito em muitas camadas, sabe, em camadas muito profundas também por isso. A gente vai tendo contato com marcas que às vezes a gente, por serem muito dolorosas, a gente acaba colocando elas, em lugares mais inacessíveis, a gente não quer ter que lidar, é muito difícil ter que lidar com dores quando a gente é muito criança, então, a gente muitas vezes cria fantasias de uma família que foi muito perfeita, de uma família cheia de amor e a gente às vezes deixa de enxergar coisas, pra se proteger mesmo, né, porque é doloroso. Então, quando a gente tem filho, a gente tem contato com isso, assim, de cara que você fala: "Nossa, caramba, né, foi isso que eu vivi, foi isso que eu aprendi. Bom, mas alguma coisa aqui dentro de mim tá dizendo que eu não quero repetir isso, eu não quero viver isso". Então, quer dizer, aquela menina lá que apanhou, ela não deveria estar apanhando, ela não apanhou porque ela merecia, porque ela era uma pessoa ruim, porque, né, ou porque amavam ela, né, ela apanhou porque existia um despreparo e uma falta de ferramenta das pessoas que estavam lidando com ela, né, então a gente vai ressignificando a nossa própria infância quando a gente materna também, né. E um outro aspecto que eu achei muito legal do que você falou, lindeza, que você falou assim, né, que a gente não aprende a dar valor, né, nas amizades. A gente não só não aprende, como a gente aprende o oposto, né, a gente aprende a rivalizar com as mulheres, né. Então o amor romântico, ele fica nesse lugar, né, num pedestal, né, e é só assim que a gente vai se completar, se a gente encontrar esse amor romântico. E os outros amores, os amores por outras mulheres, eles desde da antiguidade, eles são colocados nesse lugar de, assim, mulheres não podem ficar juntas falando, né, porque elas estão confabulando, né. confabulando. São as bruxas, né, que estão ali fazendo poção, que estão ali vendo jeito delas não serem mais domesticadas, né. Então, a gente não só não dá valor, como a gente aprende a rivalizar, e olha o tanto que a gente perde. A gente chega na idade adulta com uma versão de amor totalmente capenga, com uma autoestima debilitadicíssima, porque é o que fazem com a gente a vida inteira, né, a nossa autoestima é muito baixa, e nós dependemos de sermos bonitas, recatadas e do lar, para sermos merecedoras de amor. Então a gente tem que também tirar umas partes nossas que não cabe, não pode incomodar, né, então, a gente chega na idade adulta nessas condições e coloca o amor romântico nesse lugar de dominador, sem estrutura das nossas irmãs que participam da mesma coisa, muitas vezes sem conversar com as nossas Uhum. amigas, com as nossas irmãs, né, com as nossas mulheres, com as outras mulheres sobre o que a gente está vivendo, para elas dizerem: "Olha, eu também vivo isso, eu não gostaria de viver isso, e sabia que tem outra maneira de viver?", né, então assim, é muito difícil mesmo ficar adulto. Eu até me lembrei agora, que esses dias saiu uma reportagem numa revista, qual revista que foi, gente? Nossa, minha memória tá péssima, eu não peguei a referência pra falar aqui, porque me veio na cabeça agora. Mas que falava que é o fim do sonho heterossexual e que agora ter namorados é considerado, qual que é a palavra que eles usam pra brega agora? Cringe.
Cringe, é. É cringe agora, não pode mais ter namorado. Porque as relações estão realmente num ponto de adoecimento muito grande, porque as pessoas confundem poder com amor, posse com amor, né. São tantas as coisas que a gente coloca como se fosse amor, e que na verdade não é, e Hum, o amor de verdade, que é esse amor que permite, o contato com a realidade, né, que permite ver o real do outro, esse não existe mais, né, então precisa caber nesse ideal, se não coube no meu ideal, tchau e benção, não quero mais, né. E isso é perigoso, né, porque o amor, ele é uma força motora, né, ele é uma é a força força motora. motora. Se a gente não tá sendo guiado por amor, a gente tá sendo guiado por um jogo de poder. Um jogo de poder é sempre prejudicial para os 2 lados, assim, porque os 2 lados estão Uhum. jogando, e eu acho que na verdade os 2 perdem, quando a gente passa a jogar com outro ser humano. Mas eu ia falar, assim, e olha que é a fala de uma mulher solteira, tá gente, há 3 anos. Mas o amor romântico, ele tem todos esses problemas que você está levantando, que eu estou levantando, que inclusive eu fiz 37 esse ano, assim, 2 pessoas muito próximas a mim. "E aí, né, você tá chegando nos 40, você não vai arrumar ninguém, não sei o quê", como se eu tivesse tido esse lugar de escolha, assim: "Ah, eu não quero me relacionar com ninguém". Não é porque eu não vejo os problemas que eu não quero me relacionar com as pessoas, muito pelo contrário. Tem uma frase bonita demais nesse livro aqui, que ela fala assim, ela tinha acabado de se separar e aí ela estava ainda muito mexida, todo mundo que passou por uma separação sabe o quão doloroso é. E ela passava para ir para a universidade e ela via essa frase todas as vezes ali, quando ela passava, e que ele lhe dava uma esperança para ela, que é: "A busca pelo amor continua, mesmo diante das improbabilidades". E assim, eu acho que isso me resume muito, assim, porque eu sei de todos os desafios do amor romântico, eu sei de todos os desafios de um relacionamento heterossexual. Mas eu sou uma pessoa apaixonada, assim, sou uma pessoa chameguenta, eu sou uma pessoa que ama estar em um relacionamento, inclusive. Sou uma pessoa que ama dividir a vida. Então, assim, dos casais que eu conheço que funcionam, eu acho bonito demais, assim, ver e essa parte da ação, essa parte da intenção de estar junto e de falar verdades nuas, assim, cruas e de se mostrar vulnerável para outra pessoa, é um processo que eu acho que é tão vital para o ser humano, e eu sinto tanto que as pessoas têm evitado cada vez mais entrar nesse lugar de vulnerabilidade, porque por isso que eu acho que a gente está nesses relacionamentos gasosos aí, que a gente brincou que não é nem líquido mais, é gasoso, porque as pessoas têm medo de se expor, elas têm medo de estar ali nessa coisa crua, assim, é como se você estivesse pelada, assim, na frente de alguém. E não ao contrário, né, é muito fácil ficar pelado na frente de alguém, mas essa nudez, dos nossos Da defeitos, alma, das né. nossas da alma, ela é algo que ela é completamente represada e evitada, e a gente não quer que ninguém veja o que é feio na gente. Então e eu sinto demais, porque, assim, é tão enriquecedor, principalmente depois que você se apaixona e vai saindo ao apaixonamento, vai entrando na realidade, assim, nos últimos relacionamentos que eu tive, não namoros, mas de conhecer pessoas, eu me coloquei no lugar de falar as coisas que eu realmente estava sentindo, e tem sido tão libertador, tem sido tão de autoconhecimento, assim, mesmo que a pessoa não fique na minha vida, mesmo que ela não vire um namorado, mesmo que ela não esteja ali, no felizes para sempre, eu entendi que essa caixa do amor romântico, ela é importante na minha vida, e ela me ensina demais quando eu estou disposta a me despir e a não falar assim: "Nossa, mas então é você que está correndo atrás? Não, não manda mensagem primeiro não, espera ele sentir sua falta. Ah, homem não gosta disso". E aí quando eu pego todas as regras que colocaram principalmente para mulher, em qual lugar que você tem que ficar, e fala assim: "Tá, beleza, mas é o que eu estou sentindo, tá aqui na mesa. E se você não conseguir lidar com isso, tá tudo bem também, assim, não é sobre mim". Eu acho que você entender que às vezes o desamor do outro, assim, a falta de interesse do outro ou a não correspondência da expectativa que você tem sobre afeto, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver e assim, gente, relacionamentos 35 mais, os traumas só vão aumentando, né, 30 o negócio só vai piorando o negócio um pouquinho. Então, assim, vai ser muito difícil achar uma pessoa, que não esteja num processo muito doloroso, ou de separação, ou de mais recolhimento, ou de filhos, ou de criação de filhos, ou de filhos saindo de casa. Então, assim,
vão existir vários processos ali no meio que precisa existir muita vontade. E assim, no livro da Bell Hooks ela fala muito isso: "Nossa, tomara que a gente volte para esse lugar de ter vontade de se relacionar, porque senão a gente vai entrar em colapso". Porque assim, a gente como sociedade vai entrar em colapso, porque as pessoas elas precisam de relacionamentos, elas precisam estar com alguém para ser humano, assim. E claro que é importante ter amigos, claro que eu vejo muitos relacionamentos heterossexuais, principalmente nesse lugar de adoecimento, principalmente para a mulher. Então, quando eu falo que eu quero me relacionar, mas não é a qualquer custo, é exatamente isso. Eu acho que são processos paralelos que eles funcionam muito bem se a gente conseguir enxergar. O amor romântico, ele é importante, porque tem amigas minhas que não quero mais isso para minha vida, elas chegaram nesse lugar. Meu negócio vai ser morar com minhas amigas no final da vida, tá até na moda agora, falar que vai ter uma vila lá, vai todo mundo morar junto, já que os filhos provavelmente vão estar a vida deles, e tem muita gente escolhendo não ter filho, é e simplesmente descredibilizou todo o amor romântico. Eu não cheguei nessa fase de falar assim: "Ai, o amor romântico não é mais para mim". Eu ainda tenho esse ato de fé e de coragem, de esperança que a Bel fala, de que apesar de todas as improbabilidades, eu ainda acredito nesse amor, eu ainda acredito que exista espaço para ele quando os 2 lados estão dispostos a conversar, porque eu acho que ele é uma das relações mais enriquecedoras que a gente tem na vida, assim. Você pegar uma pessoa de uma criação completamente diferente da sua, que tem um repertório completamente diferente do seu, e você tentar encaixar, na sua vida, é algo que claro que se ela somar, e não aí a gente não está falando de metade da laranja, acho que tem que vir 2 pessoas inteiras, 2 pessoas pelo menos no processo para se tornar inteira, e aí a gente desromantiza essa coisa que a gente precisa também fazer qualquer coisa para estar com uma pessoa. É uma linha muito tênue, eu sei, às vezes é difícil reconhecer, assim, parece que vale tudo pelo amor romântico, eu também não acho, sair dessa linha, mas eu também não acho que o relacionamento é 100% ruim, porque eu vejo quanto os amores que eu tive me acrescentaram, assim, na vida, assim, o amor romântico em si. Eu vejo o quanto tem um texto meu que fala sobre isso, eu vejo o quanto eu tenho dos amores que eu tive, assim, seja gostos musicais, seja, gostos de comida, seja estilos de ver, seja formas de ver o mundo. Eu acho que essa relação que ela é tão íntima, assim, e eu não estou falando só de sexo, mas, assim, que você tem tantas, rupturas, mas ao mesmo tempo tem tantos entrelaços, ela nos fortalece demais como pessoas. E eu acho que as pessoas não quererem isso hoje é algo que fragiliza a gente como sociedade, assim, porque estar nesse lugar de vulnerabilidade, ele é importante para a gente crescer como ser humano. Sim, lindeza, com certeza, com certeza. É é um reflexo, eu acho, né, eu acho que o que a gente está vivendo é um reflexo mesmo de como a gente, eh, tá tratando as relações e a nossa própria vida, né. A gente não quer ter trabalho para nada, né, a gente quer sentar no sofá, pedir a nossa comidinha, ligar Meu o Netflix. controle remoto, assim, a gente nem Enquanto você tá levanta para olhando os ligar, stories, enquanto tá e assim, ali, não me incomode, né, não me tire. Mas por quê, lindeza? Se a gente pensar que o amor, e as relações, elas vão nos mostrar aquilo que a gente tem de mais profundo e muitas vezes não quer enxergar, a gente já começa a entender aí, já tem uma notícia do porquê que a gente tá com tanto medo de se relacionar, porque aí eu tenho que olhar pra mim também. O relacionamento ele te obriga invariavelmente a olhar pra você mesmo, não tem jeito de não se olhar. E aí esse se olhar também, se enxergar no outro, é uma coisa que a gente não tá tendo muita estrutura pra lidar, a gente não quer ter lidar, a gente quer se distrair, não me distrai, me tira da minha angústia, né, me tira da minha dor, né, me tira, dos meus próprios pensamentos, né, me transporta para um outro lugar onde não existe dor. E esse lugar é mesmo um lugar meio raso, né, é meio um lugar onde a gente também não ganha muito, né, então tá, eu tô aqui passivo, tranquilo, não quero cachorro, filho, papagaio, periquito, não quero ninguém me enchendo o saco, eu quero a minha TV, eu quero o meu aplicativo de comida, eu quero meu home office, eu quero ficar aqui, quietinho, né. E aí esse processo, ele não só, nos distancia do outro, mas ele nos distancia de nós, porque aí eu não tenho atrito, né, não existe mais atrito. Vamos fazer rapidão aqui, né. É isso que tem movido, né, e o amor não combina com isso, né, ele não combina com isso. Eu até quando eu fui
quando você falou sobre o tema amor, eu fiquei pensando: "Nossa, como que será que eu definiria amor?", né, e eu fiquei tentando imaginar, qual que seria a definição que eu daria. Aí, eu fui pesquisar uma imagem de uns potinhos e eu fui descobrir que eles têm a ver com um conceito que você tinha trazido uma vez, acho que no primeiro, no último episódio ou no segundo episódio, não me lembro, que é um conceito japonês. Qual é o nome dele? Deixa eu ver o nome dele aqui que eu já esqueci. Cadê? Kintsugi. Sabe uns potinhos japoneses que eles remendam com pó de ouro? Ele quebra, a Os gente não pratos, joga né? fora. Aham. Tem pote, tem prato, tem todo tipo de Uhum, porcelana, uhum. assim. E aí ele quebra e eles pegam aquilo que era lixo, quebrou, não serve para mais nada, e transformam aquilo numa coisa que é uma obra de arte, porque eles reconstroem as rupturas com algo que é de uma outra qualidade, de uma qualidade superior, né, é o ouro, né, aquele material que não se transforma, que não cede, que vai ser sempre ouro. O ouro nunca vai deixar de ser ouro, né, ele é a substância na alquimia ele é o objetivo, né, é a claridade de consciência, é o metal mais, precioso que existe. Então eu pego e transformo aquilo. Para mim o amor é como isso. Mas a gente vive num mundo que a gente joga o bowl fora e compra outro, né. Eu acho que essa é uma analogia perfeita. A gente tá no mundo que a gente joga o bowl fora, mas e a gente se a gente gosta daquele bowl? E se por mais que ele tenha aquele rachadinho, o restante dele, eu sou apaixonada, eu amo os detalhes. Ou aquele bowl tem uma história, aquele bowl foi passado de gerações para né, enfim, e eu quero consertar aquele bowl. Para mim o amor é isso, sabe, para mim ele tá nesse lugar, mas aí ele demanda olhar para o outro, olhar para si e admitir as coisas que precisam ser admitidas, falar as coisas que precisam ser faladas, trabalhar e colar e usar tempo, e o material, e o trabalho, e a energia, né. Não é uma coisa que, se a gente pensar nos filmes de romance, eles acabam quando o casal fica junto finalmente, né. Mas aquilo na verdade é só o começo, né. Venderam pra gente que o amor acontecia aquilo, Inclusive né, eu vi alguém, me apaixonei, vem cá, e aí quando eu finalmente fiquei junto, acabou o filme. Então quer dizer, viveram felizes para sempre. E na vida real não é assim, a gente não vive feliz para sempre, né, a gente tem dias não. péssimos, péssimos, péssimos. Mas nesses dias péssimos aí, se a gente pensar até na educação infantil lindeza, assim ó, eu não gosto de perder a linha também com os meus filhos em casa, é uma coisa que me incomoda, assim, porque eu sei que tá falando de mim e às vezes assusta, sabe aquele grito que vem, que a criança fala assim: "Meu Deus, o que aconteceu?". Eu não gosto também. Mas por um outro lado, às vezes em que já rolou um grito com os meus filhos e depois eu percebi que aquilo tinha sido a mais, e a gente foi lá, e a gente conversou, e eu expliquei que eu estava errada, que eu que perdi a cabeça, que eu estava nervosa, que eu estava com aquele problema, que eu não deveria ter gritado, que eu pedi desculpa, e a gente reparou aquela relação, eu acho que a gente tá falando muito mais de amor do que se eu tivesse engolido o grito e saído de perto. Porque naquele Sim, momento a gente aprendeu sobre perfeito. relacionamento, a gente aprendeu sobre, ser humano. Imperfeição, sabe? Aham. Imperfeição, "Olha filho, eu também grito, eu erro, eu peço desculpa", né, eu sei que essas coisas não deveriam acontecer. E ele aprende que ninguém pode gritar com ele, que gritar com ele não é amor, gritar com ele foi um erro causado pela minha raiva, que nada tinha a ver com ele, né. Então Sim. assim, esse atrito que o amor gera, que as relações geram, sejam elas quais forem, ele é o ouro, né, ele é o ouro que une as rachaduras e transforma aquilo em alguma coisa que é única, que não existe outra, não tem um igual, ele é único, né. E foi perfeito esse exemplo que você deu, que eu acho que, assim, a gente é difícil mesmo, gente, deixa eu te falar, tô no processo tem anos. Não é nem pegar esse pote da Shopee aí também que não te entrega nada, que toda hora você, te joga no chão, aí Compra aí outro. a gente também tem que saber onde é que a gente vai colocar nosso ouro. Que isso que é importante, assim, acho que não é nem o descartar e qualquer rachadura mandar embora,
mas também não é porque a gente começou falando que, não dá para aceitar qualquer coisa, entender os nossos limites, não se encaixar, e é difícil esse exercício mesmo, assim, porque às vezes é muito tênue a linha de, aqui eu tô me sentindo bem, aqui eu não tô me sentindo bem, então acho que é sempre uma balança, assim, eu assisti ontem um filme, ontem de ontem, A Melhor Mãe do Mundo. É um filme brasileiro e tal, que fala sobre uma catadora de reciclados que tá no, sei lá, segundo, terceiro relacionamento, e ela tem 2 filhos de um outro relacionamento, e o cara bate nela toda vez que bebe. E aí é tão difícil dela sair dessa relação. Aí a gente que olha de fora, às vezes vira e fala assim: "Nossa, mas assim, o cara tá te batendo". Mas assim, aí ele vai lá e oferece um pouquinho de amor, aí volta e não sei o que lá. Então assim, esse limite, ele precisa estar muito claro, de assim, tá me diminuindo, eu tô perdendo meu valor. Em algum momento meu valor tá sendo questionado nessa relação, aí não tem ouro que conserte, gente. Aí você vai para o lixo mesmo, tratar toda esse relacionamento abusivo, essa parte tóxica, mas aí também não é descartar a qualquer incômodo, "Nossa, mas é porque o fulano de tal não respondeu minha mensagem em 2 horas", e quem quer dá um jeito. Que eu já vi muita gente também: "Não, mas não é possível", eu já vi até médico respondendo na sala de parto, e quem quer dar um jeito. Então assim, às vezes o outro tem outro ritmo, às vezes o outro pega menos no celular. Então eu acho que essa linha de saber o que que é bom, o que que não é pra gente, ela passa muito por se conhecer, pelo nosso autoconhecimento, assim, pra gente entender o que que é bom pra gente, onde é que dói na gente, onde é que, na gente esse amor chega, assim, como é que chega amor pra gente. Porque eu falava muito uma coisa quando eu era casada, que cada um sabe onde o calo aperta no pé. Porque tem coisas que, assim, pra lindeza seriam inadmissíveis, mas pra mim é ok. Por exemplo, eu nunca fui essa pessoa que teve ciúme do cara ir para o boteco com os amigos, assim. Eu nunca tive esse perfil de ter ciúme disso, mas tem gente que é inadmissível. E na minha cabeça não, na minha cabeça eu sempre gostei de ter relacionamento com minhas amigas, eu sempre gostei de ter o meu espaço. No meu relacionamento amoroso, ele tem que ter espaço para a minha individualidade, porque se não tiver, eu me sinto sufocada. Então, assim, cada um sabe onde o calo aperta no pé. E quando a gente entende, assim, onde estão nossos calos, a gente tem que ir para o próximo passo de comunicar: "Cara, então você está pisando bem aqui num calo meu". Porque geralmente, na hora que a pessoa pisa no nosso calo, o que que a gente já vai: "Ah, você também não merece, você não me merece, você não só faz nada pra mim". Então eu entendi que essa pessoa não me desvaloriza, entendi que essa pessoa é uma pessoa digna para ali colocar o ouro, né, pra gente construir esse relacionamento. Comunica seus desconfortos, entende seu desconforto e comunica. Nossa, e não comunica com o dedo, assim, acho que em relacionamento de casal é muito: "Ah, mas você não está pensando mais em mim, mas você é um egoísta". Não, quando você age dessa forma, isso toca, assim, pra mim, isso chega, assim, na minha leitura isso chega como descaso. Se a gente combinou um horário e você não tá saindo naquele horário pra me ver, pra mim chega como descaso. Pode não ter nada a ver com você, mas, assim, em mim chega essa mensagem. Eu queria te comunicar isso, porque, assim, da próxima vez que você conseguir olhar isso, vai ser bem legal, porque não quero. Então, entendendo isso, é esse processo que com nossos filhos é esse processo, com nossas amigas é esse processo, de reparar mesmo. No nosso trabalho, às vezes, vai ter esse processo. E um casal que eu adoro, que fala muito sobre esse tipo de coisa, já assistiu algum conteúdo deles, que é do Emanuel e da Maria Flor? Não, Ele é um não. psicólogo e ela é aquela atriz. E eles já tiveram separados algumas vezes, e agora eles todo domingo, eu acho que eles lançam um episódio no YouTube, e é muito engraçado, que eles falam muito sobre isso, aí às vezes eles estão conversando, aí do nada ele vai falar alguma coisa, ela fala assim: "Não, você tá me interrompendo, espera aí". Aí ele: "Não, não, conclui". Então assim, é muito legal como eles falam de amor, porque é muito o amor, romântico que eu acredito, que ele não vai ser perfeito, mas ele vai ser feito de diálogo, de desconstrução, de falar assim: "Olha, aqui você me pegou, aqui não foi legal, vamos tentar dessa outra forma, vamos fazer dessa outra maneira". Mas aí eu acho que existe um querer muito grande dos 2, né, acho que exige que eu acho que o que cansa é que geralmente eu vejo muitas vezes isso vindo de mulheres, mas pouco de homens. E aí quando os 2 estão nesse processo é bonito demais, né, de tentar reconstruir, saber que não é perfeito, mas: "Ó, vamos colocar um ourinho aqui, vamos reparar dali". E e construir mesmo, né, essa jornada. Sim, ele desenha assim. E assim, não tem nem como a gente deixar de falar
de um amor que é primordial, né, que é o amor que a gente tem por nós mesmos, né. O amor que a gente tem pela Com nossa própria certeza. vida, pela nossa própria jornada. Eu acho que quando a gente também, eh, tá alicerçado nisso, e aí de novo, a gente, né, precisa muitas vezes ter que reconstruir essa forma, né, de nos amar, porque a gente às vezes tem ações, direcionadas a nós, que são relações de completo oposto ao amor, né. A gente às vezes se coloca em situações e se submete a situações, onde a gente claramente não está sendo amada, né, onde o amor não está presente, onde o que está ali é um jogo de outras coisas, né, são outras questões que estão Uhum. rolando. Então, a gente precisa também construir, reconstruir muitas vezes essa história de um amor por nós mesmos, assim, né. Poxa, quem eu sou? O que que eu tenho para entregar para essa relação, sabe? E o que que eu busco nessa relação? O que que essa relação está fazendo por mim? Como eu estou crescendo? Como eu estou amadurecendo? O que que ela está me trazendo? Eu tenho espaço de existir nela ou eu tenho que ser uma outra pessoa? E assim, e de novo, a gente vai recebendo esses sinais, né? Se a gente vive num estado de ansiedade constante, se a gente vive num estado de medo do que vai falar, do que vai fazer, da reação, ou se a gente se sente diminuída dentro da relação, a gente claramente está falando de uma falta de amor, né. Mas quando a gente tem essa relação de amor deturpada com nós mesmos, quando a gente acha que, então, se o amor não está existindo é por uma falta minha, porque eu então tenho algum problema, eu não estou entregando o suficiente para ser amada, eu muitas vezes continuo nesse lugar. Mas por quê? Porque não tem esse amor que é o amor fundamental, que é o amor por si próprio, pela própria história, né. Pelo próprio desejo, né, esse compromisso com o próprio desejo. Então a gente precisa também ir construindo isso no decorrer do caminho, até porque não é uma coisa que é ensinada pra gente, né. Eu não cresci escutando: "Olha, minha filha, se ame, se coloque em primeiro lugar", né, assim, não são coisas banais, mas assim, eu nunca escutei isso, né. O que se escuta é: homem não gosta disso, homem não gosta daquilo, mulher assim não casa. E até nas outras relações também, né, cuidado com as amigas, cuidado com mulheres, são invejosas. E e com nós mesmos, né, assim: "Ah, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu preciso sempre fazer alguma coisa, eu tô sempre atrás, eu tô sempre precisando provar, mostrar, fazer, agir, mudar, reconstruir", dentro dos próprios relacionamentos, né, a mulher vai lá e vai, procura terapia de casal, arrasta o homem, é o clássico. Eu já atendi casal durante, um tempo, e normalmente era assim, o homem senta lá totalmente passivo, porque ela queria que eu viesse, e assim, muitos depois acabam se engajando e tal, mas, é sempre a mulher que tem que estar nessa busca, ela que tem que querer, ela que tem que falar, ela que tem que trazer a pauta da comunicação pra mesa, ela que tem que e eu entendo que de uma por uma perspectiva, isso é uma coisa muito nossa mesmo, né, a gente tem essa capacidade, isso é muito do feminino, né, eu não digo que é da mulher, né, é muito do feminino. E nós temos muito esse feminino mais, É, latente. Então, assim, tem muito de nós também, mas os homens também precisam exercitar esse lado feminino, porque eles também têm essa coisa de questionar mesmo, de entender até que ponto tá bom, até que ponto tá fazendo sentido. E o que que e é possível reparar? Isso aqui tem conserto, né, tem jeito? E lindeza, eu assim, eu queria falar também, porque assim, se a gente pegar os mitos antigos, né, que a mitologia trouxe pra gente aquela ideia de que a gente era seres, unos, redondos, inteiros, que a gente tinha 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, um olhando pra outra, mas a gente era tão, tão exuberante que os deuses se revoltaram, e aí eles foram lá e cortaram a gente, separou a gente no meio, e a gente passa a vida inteira buscando essa outra metade que nos completa. Mas se a gente for de novo entender as histórias a partir de uma perspectiva simbólica, a gente está falando não é da busca de um outro que vai me completar, é da busca dessa inteireza em mim mesmo, dentro de mim. E o outro, ele vai me ajudar nesse processo. Então, essa história ela está dizendo mais de uma ruptura da consciência que nós tivemos, onde a gente começou a ter as coisas, a ver as coisas a partir dessa maneira dual, né? Então, existe o feminino, o masculino, existe o bem e o mal,
tem sempre tem sempre a polaridade, né, e a gente está buscando essa completude, a gente está buscando esse outro lado. E esse outro lado a gente alcança em nós mesmos, através da relação, claro, através da troca, mas a gente alcança em nós, é dentro de nós, né. Esse reparo do ouro também, ele também é feito dentro de nós, né. "Nossa, eu tenho esse quebradinho aqui da infância, espera aí, deixa eu cuidar disso aqui, né. Nossa, eu tenho isso aqui que me dói, que me machuca, deixa eu cuidar disso aqui também", né. É isso voltado para nós também. Porque essa que em última instância é a nossa grande busca, é a completude em si mesmos, e não no outro, né. O outro ele, de novo, né, ele faz parte dessa conta aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, lindeza, eu fui procurar uns livros para falar de amor e olha o que eu achei. Você lembra disso aqui? Ah, eu lembro, tem ele aqui em casa. A Então, gente eu foi e a no lançamento lindeza junto, um abraço pro Lucão, gente. Ah, é, um quando ele querido. ainda chamava Lucão, ó. Ele escreveu esse livro, a gente foi nesse lançamento, autografado o livro, uma gracinha que chama "É cada coisa que escrevo só pra dizer que te amo". E Bonitinho aí, demais. olha aqui o que estava marcando a página, uma fotinha nossa do dia. Que delícia. E aí, tem uma página aqui que fala assim, ó: "A vida é mesmo um paradoxo. Primeiro morremos de amor, depois de saudade. E aí, só depois de tanto morrer que aprendemos o que é viver de verdade". Então faz parte desse processo mesmo, né, é essa coisa mesmo, a gente se apaixona, a gente morre de amor, a gente chora, a gente aprende um tanto sobre nós, e a gente vai lá, reconstrói e faz de novo, e aí a gente aprende mais, e a gente continua nesse processo, e o amor é esse motor, né, essa força, né, que vai nos movendo nesse encontro, que em última instância é com nós mesmos. O outro, ele é importante, mas assim, no final das contas, todo mundo vai embora e a gente fica com nós mesmos. Então, assim, é o que a E gente busca é isso, somos nós, né, o que a gente tá eu ia buscando no falar outro somos nós. eu ia falar sobre isso, assim, porque, em raras exceções, né, o nosso amor com a nossa relação com a gente mesmo é uma relação muito cruel, né. É uma relação de muita de muita autocrítica, a gente já conversa assim: "Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo", todas as vezes que a gente vai comentar o podcast, a Ana sempre vai falar mais coisa ruim dela, eu vou falar mais coisas ruins de mim. Porque a nossa autocrítica, ela é muito grande, assim, todo esse processo de nos pesar demais, nos cobrar demais. Então eu acho que é a jornada mais longa, mais difícil e mais eterna que a gente vai ter na vida, que eu acho que a gente vai estar lá com 80 anos, se a gente viver até lá. Reparando com ouro essa relação com a gente mesmo, mas ela é tão estruturante que é ela que vai determinar todas as relações. Se eu não sei me amar, se eu não sei, igual eu falei no episódio passado, eu saí de não conseguir esquentar uma água para tomar um café comigo, para fazer um risoto comigo, para mim com vinho e tudo mais, mas se eu não saio de eu não mereço nem um café passado na hora para fazer um prato complexo, se eu não saio disso, eu não sei o que eu mereço. Então é muito mais difícil você reconhecer esse merecimento do outro, se você não tem isso por você, se a gente não tem isso pela gente. Então assim, e é um processo, gente, longo, doloroso, não linear. Tem dia que você tá assim, quase com a Vênus em Leão, um negócio assim, achando: "Meu Deus do céu, essa mulher mais foda que existe nesse universo". Tem vezes eu falo assim: "Que merda, Jesus amado, eu sou uma fraude". Então, assim, o tempo inteiro a gente tem que estar olhando para essa relação, porque essa relação ela é determinante, estruturante para as outras relações. E uma relação que a gente não comentou, que eu acho muito importante, assim, que foi uma relação que teve muito presente comigo na adolescência. No início da vida adulta, ela se afastou muito por coisas mais práticas, e hoje eu tenho entendido ela como algo muito maior, assim, que eu e eu tenho ressignificado, que eu acho que é a relação que é uma coisa que eu acho bonita, que foi o que você falou pra mim, que é por isso que você foi para o Jung, que é uma relação com esse divino, assim, com essa espiritualidade, com esse ser maior. Então, assim, quando eu era lá adolescente, que eu tinha muito essa ligação com a igreja evangélica, eu ia nos acampamentos e tudo mais, eu tinha muito isso estruturante. Depois a estrutura em si da igreja, com todos os dogmas, com todas as regras, com tudo que a igreja acredita, acabou não me cabendo mais, eu precisei só que aí eu fui para o extremo oposto, fui pra: "Ah, eu acredito em Deus, mas eu não vou buscar em nada". Parece que assim, como eu não via que a religião me cabia, eu não cabia mais em lugar nenhum. Só que aí você vai passando o tempo, e aí você vai sentindo falta, você fala: "Mas e aí, é só isso? O que eu tô vivendo é só isso e ponto, acabou?". Então assim, a gente nasceu, cresceu,
se casou ou não, teve filho ou não, paga conta e eu vou morrer e é isso, não existe nada mais, assim. E eu lembro que tem teve sensações em diversos momentos da minha vida que não tem nada a ver com o âmbito religioso e tem a ver com o âmbito espiritual, de eu olhar para o céu e falar: "Cara, Deus existe", de eu olhar para uma montanha e falar: "Meu Deus", e é algo divino, assim. De eu olhar para o meu filho que tinha acabado de nascer, de eu ter experiências, assim, muito fortes de falar assim, eu até arrepio de falar: "Não tem como esse amor não existir, não tem como a gente não ser guiado por algo muito maior, não tem como a gente não ser, não estar aqui simplesmente por um acaso, assim, a gente não é um acaso, existe um acaso que está guiando tudo isso". E eu acredito hoje nisso demais, assim, eu vou falando, e a espiritualidade, ela vai se movimentando de tantas formas. Só que hoje, antes o que eu achava que era uma coisa muito concreta, hoje ela está tão abstrata, mas está em tudo, assim, que eu respiro, às vezes no funcionamento do meu corpo, em coisas assim: "Ai gente, eu vou chegar em tal lugar e vai ter uma vaga", umas coisas até bobas, assim, ou quando eu olho, assim, às vezes eu paro para olhar o Gustavo dormindo, ou ele sorrindo, ou alguma amiga minha, ou até na rua algum assim, o céu, eu sou muito apaixonada pelo céu, assim, pela lua. Falo: "Gente, é tudo muito divino, é tudo o tempo inteiro tá acontecendo pequenos milagres, se a gente for pensar, né". E eu acho que isso estrutura tanto a nossa vida, e eu queria que você comentasse, quando você falou assim: "Nossa, eu estava na psicanálise, mas eu senti falta de algo". E acho que o Jung tem esse algo, assim, né, essa visão para a espiritualidade também, né. E aí se você quiser contar um pouquinho disso, assim, como é que isso te tocou, como é que isso chega para você, esse amor, assim, pelo que eu falei que hoje é muito mais abstrato para mim, como já foi um dia, do que já foi um dia, que era muito concreto, que era Uhum. muito ligado à religiosidade. Eu não estou falando que tem nenhum problema para quem ainda encontra esse formato de amor com Deus. Eu acho que cada pessoa se conecta com o divino de alguma forma, e existem várias pessoas, várias formas de se conectar. Mas hoje eu me vejo nessa forma mais abstrata de entender a espiritualidade. E eu queria que você falasse um pouquinho também desse último amor, que é esse amor maior, que esse amor menos, que você não tem um objeto de desejo em si, você não tem uma projeção, mas que ele tá em todos os lugares o tempo inteiro, né, se a gente Uhum, quiser, uhum. tem milagres o tempo inteiro acontecendo. Tem, lindeza, tem. Sabe que, assim, assim, daria um episódio inteiro só pra falar dessa história aí de psicanálise, Jung, e essa coisa toda aí, e as lacunas que o Jung foi preenchendo pra mim. Mas, assim, eu sinto que quando eu fui aprendendo com o Jung que o divino, na verdade, ele tá dentro de nós, eu acho que fica impossível a gente não construir esse amor com nós, quando a gente pensa nisso, de pensar que existe uma semente divina que chega até a mim quando eu desencarno nesse plano, e o meu trabalho é cuidar dessas sementes, zelar por essa semente até que essa semente floresça e dê frutos, é um divino que para mim faz muito mais sentido, porque é um divino que me coloca, ao mesmo tempo, num lugar de ação, então eu não vou ficar De parada esperando autorresponsabilidade. que alguma coisa aconteça, então eu ajo, porque eu tenho um papel, eu tenho uma participação fundamental, mas ao mesmo tempo eu tenho um respeito por algo que é de outra ordem, que não é do material, porque a vida não é só material. Se a gente vive preso no material, a gente está renegando um aspecto da nossa psique que, assim, é extremamente valioso e rico, né. Quantas coisas a gente não consegue construir e elaborar a partir desse contato com essa outra instância, que é de uma outra substância que a gente não consegue explicar, né. Quanto de, dor que às vezes a gente consegue transformar em contato, com essa experiência de uma outra ordem, né. Eu não gosto de dar nome, porque o nome também parece que já coloca na categoria, né, mas é isso, é essa coisa que a gente não consegue explicar, né. Se a gente conversar com qualquer pessoa, a gente vai ter várias histórias de experiências que a gente não consegue explicar com a razão, que não fazem sentido, né, através da razão. Então a explicação está num outro lugar, né. E esse outro lugar a gente realmente não consegue, eh, capturar com os instrumentos que a gente tem, né. O Jung desenvolveu um conceito muito importante que ele desenvolveu junto com um físico que é vencedor de prêmio Nobel de física, que é o conceito de sincronicidade. E esse conceito, de forma bem simplificada, está falando de fenômenos que, estão de uma outra ordem, inexplicáveis,
que se Uhum. conectam com fenômenos materiais, né. Então, sabe aquela coisa de assim, nossa, exatamente no momento em que eu terminei aquele curso, eu encontrei aquela pessoa e eu consegui aquele trabalho. Aquelas coisas que a Uhum. gente sabe, fala: "Ah, é coincidência", mas matematicamente falando, muito do que a gente chama coincidência seria praticamente impossível, né. De Então a gente acontecer, a está falando probabilidade é muito baixa. É, muito baixa. sim. Então a gente está falando de algo que é de uma outra ordem, de tem uma certa ordem, e se a gente observar na natureza, a gente também vê essa certa ordem acontecendo, esse certo movimento que está fora do nosso entendimento e que a gente consegue perceber acontecendo na nossa frente o tempo todo, né. E esse Então lugar é para o lugar do mim mistério, né, lindeza, que eu acho que não dá pra é do e mistério. tem que E assim, deixar e é nesse uma coisa lugar. do sentir, lindeza, porque assim, alguém fala assim: "Ah, descreve, prova", ou Não, não tem jeito, né. O deixa Jung já bem deixa velhinho, numa entrevista, perguntaram para ele, né, se ele acreditava em Deus. E ele falou assim: "Eu não preciso acreditar, eu sei", né. Então é uma outra dimensão, né, é um outro patamar, né, eu não acredito em alguma coisa que me disseram, né, eu sinto isso dentro de mim, né, que isso está aqui, que isso existe, me guia, me aproxima do meu propósito, abre meus caminhos, trabalha com intuição, me manda informação nos sonhos, né, me manda as pessoas certas, né. Tem é toda uma é o ordem que aí os que a gente tá achando que é cringes vão coincidência. né, não, tem um Não é negócio não, ali não. acontecer. É É amor igual, puro. gente, os cringes vão saber da referência, cata é a referência do amor para recordar que o amor é o quê? É como o vento, eu não posso ver, mas eu posso sentir, né. E eu acho que é Ah, é muito esse mesmo, lembrei lugar dessa. do Uhum. do 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 sentir mesmo, e assim, que a gente possa sentir mais lá em Deus, que a gente possa abrir esse espaço para o sentir que a gente tem tão relegado a outros lugares, que a gente Sim, não tenha medo de amar, porque apesar das improbabilidades, eu ainda acredito nele. eu também. É romântica, assim, ó, desisti, nem quero tentar não ser. As Eu românticas, amo, as românticas. eu amo amar. Eu amo amar, eu amo amar. Obrigada, gente, a gente se vê na próxima semana. Tchau, Beijo, tchau. foi ótimo. Tchau, Beijo. tchau.